Boa noite a todos, resolvendo mais uma questão relativa ao acento grave indicador de crase. Vamos enunciado. Indica a alternativa correta quanto ao uso da crase. Na letra A temos, os marinheiros voltaram à terra. Primeiro ponto, o verbo voltar, ele exige a preposição a. Quem volta, volta a algum lugar. Então, a preposição está presente no contexto. Terra é um substantivo feminino. Normalmente, aceitaria artigo. Porém, terra e casa são termos específicos no estudo da crase que têm regras específicas. Mas quais são essas regras? Terra só vai admitir o artigo quando estiver especificada, ou seja, quando estiver modificada por um adjunto adnominal. Quando terra tem o sentido de terra firme, o que acontece? O artigo não é empregado. Os marinheiros voltaram à terra. Então, esse a é só uma preposição. Mas, se eu dissesse, por exemplo, voltaram à terra dos meus avós, eu tenho esse especificador dos meus avós, que é o quê? Que é um adjunto adnominal de terras. Com o especificador, o que acontece? Eu ratifico o uso do artigo. Eu confirmo o uso do artigo. Com o uso do artigo ratificado, confirmado, a crase nesse contexto ocorreria. Mas não é isso que está explícito, então a letra A está incorreta. Haveria somente o a como preposição. Na letra B eu tenho, acessaram a casa dos meus pais pela janela. Primeiro ponto, eu tenho casa. Como eu disse acima, terra e casa são especiais. Você tem o que aí? Casa dos meus pais. Dos meus pais é um adjunto adnominal de casa. É um especificador. Se é um especificador, o que eu tenho ratificado? O uso do artigo. Agora eu tenho o verbo acessar. Quem acessa, acessa a algo ou acessa algo? Acessa algo. Então ele é um verbo transitivo direto. Ele não exige preposição para estabelecer sentido. Então o acento grave indicador de crase aí está incorreto. Por quê? Porque eu só tenho o artigo. Eu não tenho a preposição. Não acessaram a algo, acessaram algo. Tem que tomar cuidado porque tem o verbo acessar e o substantivo acesso. Quando eu tenho, por exemplo, acesso à internet, a crase ocorre. Por quê? Acesso a algo ou a alguém. Quando eu tenho o substantivo, ele exige a preposição a e o que vem depois? Um complemento nominal. Se for um substantivo feminino, a crase ocorre. Nesse exemplo que eu citei, acesso à internet, a crase ocorre, mas o acesso é um substantivo. Quando eu tenho o verbo acessar, ele é transitivo direto. Acessar algo, acessar alguém. Eu tenho essas duas possíveis construções. Então, letra B, incorreta. Na letra C eu tenho, não junte a sua tristeza à tristeza de seus filhos. Primeiro ponto. Quando eu tenho juntar, eu junto uma coisa a outra, correto? Então eu tenho o quê? A sua tristeza é o objeto direto e a tristeza de seus filhos é o quê? O objeto indireto. Juntar a sua tristeza à tristeza de seus filhos. A crase ocorre aí? Ocorre, está certíssima. Não se trata de palavras repetidas de cunho adverbial. Se trata o quê? De um verbo que exige dois complementos, juntar uma coisa a outra. É um verbo bitransitivo. É um verbo que exige um objeto direto e um objeto indireto. Perceba que no objeto direto eu tenho esse a que é o quê? Que é um artigo. O artigo, antes de pronome adjetivo possessivo, é facultativo. A construção poderia ser não junte sua tristeza à tristeza de seus filhos. Como eu tenho esse artigo em primeira instância, eu coloquei a sua tristeza, eu tenho que utilizá-lo em segunda instância. Eu usei o artigo aqui e uso o a lá. O verbo ele não exige a preposição, juntar uma coisa a outra. Ocorre então a contração da preposição a, exigida pelo verbo juntar, e o artigo também ocorre, por quê? Porque ele foi usado em primeira instância nessa construção. Veja que seu uso é facultativo, mas como ele está explícito, ele foi usado em primeira instância, vai ser usado em segunda. Então a crase ocorre, o gabarito é letra C, crase corretíssima. Mas vamos analisar as letras D e E. Na letra D eu tenho, estudamos durante a noite toda. Primeiro ponto, o que é durante?
Durante é uma preposição. Só que é uma preposição essencial? Não, é uma preposição acidental. Mas o que são as preposições acidentais? São certas classes de palavras que em determinados contextos assumem função de preposição. E é o que ocorre no contexto. Como se sabe, a crase ela decorre o quê? Da contração da preposição a e do artigo definido feminino a. Nesse caso, se eu tenho uma preposição anteposta, eu não tenho a necessidade de utilizar o quê? Outra preposição em sequência. Eu não vou usar a preposição durante e depois a seguidamente. Então, construção incorreta. Por quê? Porque esse a é somente um artigo definido feminino que antepõe o substantivo noite. Então, letra D, incorreta. Na letra E eu tenho: gostaria de visitar a Curitiba dos Pinheirais. Primeiro ponto, eu tenho Curitiba. Eu tenho aquela regra específica que diz: vou a, volto da, crase no A. Vou a, volto de, crase para quê? Essa regra, ela não se sustenta quando eu tenho o quê? Um especificador. É qualquer Curitiba que eu vou? Não, é Curitiba dos Pinheirais. Então, nesse caso, o que acontece? O artigo está ratificado, o artigo está presente no contexto. Agora, um outro ponto é o seguinte: o verbo. Eu tenho o verbo visitar. O verbo visitar é o quê? Quem visita, visita algo ou alguém. Verbo transitivo direto. Não exige preposição. Se não exige preposição, não há contração para que a crase ocorra. Perceba bem, o verbo ele tem que exigir preposição e esse substantivo que não admite artigo deve estar especificado. As duas coisas devem ocorrer ao mesmo tempo para que a crase ocorra. Então, a crase aí está incorretamente aplicada porque o verbo é transitivo direto. Não há uma preposição no contexto. Assim, o artigo, devido a esse topônimo Curitiba, nome de lugar, está especificado. Não é qualquer Curitiba, é Curitiba dos Pinheirais, né? Então, artigo ratificado, só que sem preposição. Sem a preposição, não há contração, a crase não ocorre. Letra E, incorreta. Gabarito, então, letra C. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.